É no silêncio da noite que eu escrevo as minhas coisas, as minhas pérolas. Durante o dia não é a mesma coisa. Você tem esse feitio da natureza, ou você não tem hora? Dia, noite, a poesia vem e é a mesma coisa faz. Essas coisas. A poesia, eu escrevi até um verso uma vez. Eu sou aquele cara que não grava os poemas que escreve, mas eu gravo a ideia do que eu quis dizer no poema. Então, eu não sei exatamente desse poema que eu falei, mas isso é a ideia. Ou seja, a poesia, cara, ela nos dá um tapa quando a gente está despercebido. Nem sempre a gente está consciente, né, do nosso tempo presente. Ela vem, não importa a hora, não importa o que esteja fazendo, tá almoçando, sei lá, tá passeando, tá correndo, não importa, velho. A poesia é um espírito abusado, entende? Ela vem, ele dá um tapa e pronto, escreva. Você disse que você começou a ler, no sentido de despertar esse médio. E quais são hoje as suas referências literárias? E você vai se quem você vai se identificar? De fato, foi esse soneto, foi algum soneto ou outro do Shakespeare. Para você ter ideia, eu ler os romances dele. Eu cheguei a ler um romance dele, que é Sonhos de uma Noite de Verão. É tão lindo esse título, Sonhos de uma Noite de Verão. O Sonho de uma Noite de Verão. É muito lindo o título, né? Aí eu li alguns do Fernando Pessoa, aí me identifiquei. Por exemplo, tem um que para mim é oração. Tem aquele poema em linha reta, né? Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Os meus semelhantes são perfeitos em tudo, né? E eu que muitas vezes tenho feito coisas erradas, né? Só os meus semelhantes que são perfeitos. Eu não. Eu que só porque eu tomo a minha pinga, né? Tem uma interpretação ótima de um ator brasileiro, que ele tá tomando uma pinga, aí chega um outro ator e começa a julgar ele, né? Aí ele começa a declamar esse verso. Aí tem outro também, tem do Fernando Pessoa. O poeta é um grande fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveria sente. E aqueles que leem o que escreve, leem uma dor, mas não é a mesma dor. Então, sabe, uma coisa que me dói, eu passo pro caderno, só que o leitor lê uma outra dor que não é a minha, né? Aí isso é tão louco e tão bonito, né? Estamos chegando agora da Varjota, Ceará, através da poetisa também, a Ney Alves Figueiredo. Inclusive, a gente trabalha junto e obrigado por estar conosco. Ícaro, muito bom. O teu nome, Ícaro, já que lembrou a música do Piaf, Sonho de Ícaro. O nome veio de onde? Veio da música? Ícaro? Sim. Uma boa pergunta. Não sabe? A minha mãe biológica, cara, ela estudou, se não me engano, foi até a terceira, a quarta série. Então, eu não sei de onde é que ela tirou esse nome, porque é um nome, assim, um pouco diferente, né? Não é um nome tão comum de se ver. Então, eu não sei se ela estava lendo ou foi de repente, ou alguém deu ideia de Ícaro, né? Ou até o sol e assim ele derreteu, o Ícaro nasceu. Isso. Aí eu não conhecia essa historinha da mitologia grega. E hoje eu vejo que tem muito a ver comigo, porque, de fato, para ser um poeta, tem que ser um grande sonhador. Tem que ser esperançoso. Tem que ser. Agora tem que ter esse controle, né? Não voar tão alto, nem muito baixo. Né? Não muito baixo a ponto de você se diminuir. Né? E nem muito alto a ponto de o orgulho lhe ofuscar, de você querer humilhar alguém com o seu conhecimento. Mas o artista, às vezes, é tão obcecado pela arte que ele disse, às vezes, sua vida pessoal, com os vários poetas, inclusive em Fortaleza, e dissolver a poesia ao forte, e eles se anularam enquanto pessoas viveram a poesia como
o Mário Gomes, o poeta, era meu amigo, Mário Gomes. Outro também muito bacana, que vendia muitos poemas na noite, o Jorge Furtado. E assim, foram muitos. Marcos, Abreu, tinha uma turma nos 90, eu sinto falta daquela turma dos anos 90, que a gente se via, saía na rua e no centro a gente se encontrava. Por acaso, mas se encontrava. E hoje a gente não vê mais. A gente chegava na primeira tarde, estava todos os poetas. E esses poetas sumiram das praças. Eles já partiram, o Mário Gomes partiu, Jorge Furtado, eu não sei como é que está. E assim, me entusiasma muito quando eu vejo nesse século XXI alguém querendo escrever poesias, alguém querendo escrever para teatro, alguém querendo abraçar a arte. A arte, ela é tão resistente, todos os dias ela sofre uma repressão, quer seja das políticas públicas, quer seja da sociedade, e ela resiste. Existe. Ela resiste lá no Tauá, no sertão do Tauá, existe em Beberibe, que estou agora, existe em Fortaleza, existe na Varjota, e ela é resistente porque a arte é o próprio ser humano. O que diferencia o ser humano dos animais é que o ser humano tem ciência do que é arte. E por mais dóceis e delicados que eles sejam, eles não têm consciência da arte, embora pratiquem também. E hoje você tem média de quantos poemas escritos? Cara, vamos lá. Geralmente, por exemplo, esse último livro que eu publiquei, que é 27 sonetos de agosto, ele tem 105 sonetos. Aí, sim. E, geralmente, os livros que eu tento publicar é de 100 páginas, 110, para não ficar muito extenso. Poemas roceiros tem 51. Os outros, cara, eu vou chutar aqui, como são 10 livros, vou chutar aqui mais de 500. Uhum. Porque se eu for colocar 100 poemas em cada livro, né? 10 livros. 10 livros. Isso. 1000. Não daria. Tem um que eu escrevi no ano passado, que foi uma experiência bem interessante, com Luiz Samuel. Luiz Samuel é uma criança, um rapazinho de 12 anos, né? Então, ele apareceu no local onde eu trabalho com esse interesse de... Não sei se de fato ele tinha interesse, mas quando eu falei de poesia, ele ficou interessado. Aí, rapaz, ele começou a escrever algumas quadrinhas. Ícaro, e hoje, para você voltou de São Paulo para o Ceará há quantos anos? Eu voltei. Eu não passei esse tempo todo, mas passei ainda 4 anos ainda, né? Então voltei no dia 8 de maio de 2018. Tá. Então já vai fazer. Volta é outra cabeça, é outro juízo. O lugar que você deixou já não é mais o mesmo. Jamais. Como é que foi esse retorno? Porque cada vez que eu voltei para o meu interior, foi muito pesado. Para mim, sempre era um peso muito grande. Como é esse retorno? Eu aprendi um detalhe ao estudar antropologia, cultura brasileira, uma palavra em que se chama choque cultural. Como é que você tem um choque cultural com a sua própria cultura, né? Você sai para fora, aí quando você volta com uma mentalidade diferente, você volta para o mesmo local de onde você saiu. Voltou. Pronto. Qualquer coisa, Ney, pode falar, viu, se não estiver escutando. Eu acho que pode ser lá, transmissão na internet. Então, em 2020 eu publiquei o primeiro, aí com autor independente, né? Texto na trabalheira, porque é o primeiro, né? Então você não sabe como é que faz edita capa, editoração,
diagramação, revisão. Aí Passando eu colocava catalogado. muito, colocava na plataforma e tirava. Achava isso várias vezes que eu fiz isso, né? Tirei uma foto que dá uma visão um pouco da Serra do Serrote do Quinamuiú, que é um ponto turístico aqui da cidade. Serrote do Serrote do Quinamuiú. Quinamuiú. Fica Quinamuiú. tá lá mesmo, sério. Tá lá. A sombra do serrote banha a cidade ao entardecer. Sim. É muito bonito, tá? A visão de lá. Tu vê a cidade todinha lá assim. Aí, a beleza de um verso. Aí você fica pensando, cara, qual é o título? Tipo, quando você vai ser pai, parece que é mais fácil assim, mas existe uma confusão. Qual é o nome do filho que eu coloco? Eu não sei, entende? Então, qual é o título do livro que vai ser? Aí eu fiquei pensando, caraca, eu não sei. Aí lá vai eu. Surgiu a beleza de um... Você escreve o livro ou primeiro você escreve o livro? Você. Eu escrevo. Primeiro o livro ou primeiro o título? Geralmente eu fico imaginando algum título, alguma capa já. Aí depois eu vou só alternando, né? Alterando alguma coisa. Entendi. A beleza de um verso. Poemas de assuntos diversos, né? Como não se tratava de uma coisa específica, né? Então tá mais para uma antologia. Depois que eu peguei o jeito, eu mudei um pouco da apresentação. Isso aqui é uma antologia e tal, são versos de alguns anos, tal, de ano tal, né? A beleza de um verso. Eu publiquei esse livro, né? Nesse tempo eu estava estudando o IFCE. Eu comecei a fazer letras lá, não finalizei. Isso. Aí uma coisa que eu aprendi bastante nessa questão de pesquisa, né, esse teor de pesquisador, um pouco da literatura, de apresentações, né, tudo eu aprendi em um semestre de letras, né? E o resto foi só curiosidade. Como eu sou muito curioso assim, com o assunto, quando o assunto gosto muito, velho, aí eu caio pra dentro, velho. Eu vou estudar, fico mais curioso ainda. Eu não consigo ler só Manuel Bandeira. Eu tenho que ler quem foi que influenciou Manuel Bandeira. Quem Manuel Bandeira influenciou. Você vai na raiz daquele autor, o que ele autor para isso mesmo. É a pesquisa, historiador. Isso. Aí, cara, o primeiro foi difícil, né? É uma coisa que eu achava até impossível, né? Em São Paulo, a gente comentava às vezes com os amigos assim, cara, por que tu não escreve um livro, né? Porque você, às vezes, se comunica e tal, você gosta de repassar o conhecimento, daquilo que tu lê, por que tu não faz alguma coisa voltada para a licenciatura, né? Escreve um livro? Aí, será que é possível? Aí, depois que eu descobri que é possível como autor independente, então eu achei o fim da meada, né? Como diz. Meu primeiro livro eu fiz em 1995. Aí eu fiz o lançamento no Estoril, Fortaleza, na Iracema. Quando eu fui um dia antes no Estoril, levei os livros. No dia seguinte, 7 de dezembro de 95. Aí a pessoa que a coordenadora do Estoril disse assim para mim: quem é que vai fazer as vezes de mestre de cerimônia do seu livro? Mas o que é isso? Aí eu disse, quem que teria que ler o livro e falar sobre o livro? Não tem. E menos de 24 horas eu corri atrás do Diogo Fontinelli, que foi um dos meus contatos em Fortaleza, e ele generosamente disse: vem aqui deixar os originais. E deixar os originais, e no dia seguinte eu estava lá. E isso eu sabia. Quando eu fiz o meu primeiro livro em 95. Mas, Ícaro, como que você olha para a serra? O que você vê para tirar a poesia dessa serra? Você vê a distância do tempo, o agora, o amanhã, o que você vê? Quando eu estou lá na serra,
Eu vejo as distâncias do meu ser voando por aqueles ares, junto com os pássaros, passando como vento entre as ruas perdidas da cidade, e indo lá no final das ruas e voltando para aquele sertão, aquela serra. Eu abro os braços e sinto toda aquela poesia, toda aquela natureza em mim, e a natureza me sente, porque chega a um certo ponto que somos os mesmos, né? Então eu me sinto como um pássaro, uma questão de liberdade, né? Onde eu posso respirar fundo, eu existo. E por existir, você, às vezes, escreve, a maioria das vezes, você escreve chorando ou sorrindo? Chorando ou sorrindo? Já escreveu brancos? De ambos. Eu tentei escrever sobre o meu termo, mas não tinha como, né? Porque não tem como escrever sobre meia verdade, meio amor. Ou você ama de fato, ou você não ama, né? Ou você tem ódio, não tem, entende? Então, chorando ou sorrindo, já escrevi sobre os dois, né? E muito, né? Senti bastante, tanto a alegria quanto a tristeza, e eu cheguei à conclusão que nenhuma ou outra existe sem uma outra. Só existe a alegria por conta da tristeza. Isso já nos pré-socráticos, eles falavam isso. É o contraste, né, dos dois. É necessário, claro, para o escuro existir. É preciso haver o escuro para a estrela brilhar.